Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Mais uma vez vai ser gravado para que eu não deixe de fazer, tá bom? Vamos rogar a Jesus, o Mestre amado, a proteção para os nossos lares, para as nossas decisões mais acertadas, que possamos ser sustentados nas lutas conosco mesmos, que são íntimas, nem sempre visíveis ao mundo, ao reconhecimento, ao aplauso, mas que são as conquistas verdadeiras do espírito, esse ser espiritual que somos, necessitados das lutas conosco mesmos, das vitórias pequeninas, que são verdadeiros brilhantes espirituais, patrimônio luminoso, a nos dar a paz íntima diante do cumprimento do dever. Obrigada, Jesus, pela tua presença de luz em nossas vidas, pelo teu evangelho de esplendor da consciência, de esplendor das emoções, de esplendor das escolhas. Que o Senhor possa estar conosco, Jesus, soprando em nosso íntimo, em nosso pensamento, o desejo e o olhar em busca de esperança, de bom ânimo, renovando as forças espirituais, mentais, emocionais, para descobrir as soluções, para ir adiante nas lutas que cabem a cada um de nós. Por isso tudo agradecemos e rogando ainda uma vez, Jesus, que o Senhor possa amparar cada lar, cada núcleo familiar, que possamos perceber e receber essas vibrações, preenchendo o nosso coração e o nosso pensamento de luz, de bondade, de coragem. Muito obrigada, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13º, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. O item 13, que pertence ao título A Beneficência. Caritas, martirizado em Roma, Lyon, 1861. Ele faz um detalhamento das características materiais do sofrimento. Mas, dentro dessa abordagem, ele nos faz um convite à sensibilização diante do sofrimento. Para mim, essa é o principal alerta, a principal reflexão desse trecho do Evangelho. Porque os sofrimentos, meus irmãos, não é só material. E o sofrimento material, ou eu vou substituir, não é bem o sofrimento, né? Mas a necessidade ou o estímulo que nos faz desejosos de sermos caridosos, às vezes não é material. Às vezes não nos faz ser desejosos, mas deveria fazer, né? Mas o estímulo que deveria nos fazer desejar ser caridoso, às vezes não vem da necessidade material, porque essa, para nós, que já sabemos que é obrigação moral do homem de bem, a realização da caridade material, ela é muito fácil. Ela não exige muito de nós. Se a gente tem dinheiro, a gente faz. Se a gente não tem dinheiro, a gente não faz. Pronto. Então, e isso já era para ser algo do dia a dia nosso, né? Algo simples de fazer, né? E tá tudo bem. Agora, o problema é quando esse estímulo vem para nós em forma de comportamentos, situações que nos tiram do sério, né? E que exige, aí sim, exige aquilo que a gente não tem para dar ainda.
mas é nesse confronto com a gente mesmo que se faz o desenvolvimento dessa musculatura moral em resposta àquele estímulo, né? Que é uma caridade, que é a tal da caridade moral. Enfim, vamos começar aqui a leitura, né? Chamo-me caridade, sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar. Fiz nesta manhã o meu passeio habitual e com o coração magoado venho dizer-vos: ó, meus amigos, quantas misérias. E aí ele vai listando quantas misérias. Será que existe só miséria material? Eu fiquei refletindo, né? Quantas lágrimas. E quanto tendes de fazer para secá-las todas? Gente, a lágrima, é bem verdade que é mais fácil ver quando ela sai de um olhar que está mergulhado numa situação difícil, material, muito mais fácil de ver. E agora, quando a pessoa não está suportando mais, será que nós temos desenvolvido em nós a sensibilidade para perceber e ajudar naquilo que podemos? Depois eu vou complementar com uma leitura aqui do Palavras de Vida Eterna, do querido Emmanuel, né, uma psicografia do Chico, que ele fala sobre a caridade, né, que é interessantíssima. Ai, gente, peraí só um pouquinho. Aí, pronto. Inutilmente tentei consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bondosos que velam por vós, que não vos abandonarão. Paciência. Aqui ele fala, né, do que Deus, nosso Pai, os amigos espirituais, estão sempre conosco, do que eles são capazes de fazer por nós, do que eles fazem por nós, né? Deus existe, vós sois as suas amadas, as suas eleitas. Porque a gente sofre também, né, gente? Ah, mas a Sônia, a gente tá bem, a gente tem um lugar onde morar, a gente tem o que comer, a gente tem o que vestir. É verdade. Nós somos, dentro da sociedade, os não necessitados de questões materiais, né? De amparo material. Mas existem aqueles que são, existem muitos, né? Muitos que necessitam do amparo material, mas como eu disse no início, isso aí deveria ser obrigação moral do homem de bem, né? Deveria ser não, Então isso já deveria, esse amparo deveria ser comum para nós, é uma prática do dia a dia nosso, né? Alguém pode dizer assim, Sônia, mas hoje em dia não dá para acreditar quando a pessoa pede. Gente, realmente, esses dias eu passei uma situação semelhante. Uma pessoa num lugar público pedindo para eu ir a algum lugar para comprar uma coisa. Eu falei, olha, eu não faço esse tipo de coisa. Porque, gente, hoje em dia fica difícil. Isso é minha percepção, tá? Tem gente que, como eu ouvi ontem, né, uma pessoa falando assim, não, se roubar meu celular, tá tudo bem, porque o ladrão, ele não sabe o que é o amor. Eu não sou essa pessoa. Eu penso que a gente tem que se precaver. Porque eu largo meu carro aberto. Eu não largo. Porque uma coisa é a providência divina, outra coisa é a nossa responsabilidade de ser previdente, né? É uma questão de lei de conservação, para mim, né? Para o outro não é, para o outro ele acha que ele está evoluindo se ele deixar o carro aberto, se ele for assaltado e ele compreender que o assaltante pode ser, essa reflexão pode vir para mim, e aí é uma reflexão minha, está passando por mim, tá? Isso daí não é o evangelho falando, é a Sônia dentro da compreensão que alcança do evangelho de Jesus. Para mim, isso pode vir uma reflexão num segundo momento, mas dizer que está tudo bem, pode me assaltar, não. Para mim, isso fere a lei de conservação, para mim, né? E o mal não pode ficar à vontade, né, gente? Não, pode assaltar, pode levar meu celular, vou deixar meu carro aberto. Não, aí não. Aí para mim é um pouquinho demais, né? Mas essa necessidade existe, está aí, e a gente deveria ter mais facilidade para praticar. Agora a outra, né, que muitas vezes é a forma que o outro se posiciona, é um comportamento que às vezes causa impacto dentro do lar,
né? Quantos atendimentos a gente faz, né? De pessoas tendo que conviver com comportamentos muito difíceis dentro do lar, de um, de outro, né? Isso é muito angustiante, isso é muito desafiador. E aí sim, né, vem uma outra necessidade de manifestação da caridade, né? Elas pareciam ouvir-me, então ele vê essas senhoras, né, sofredoras dentro da miséria, chorando, né? E ele fala, pareciam ouvir-me depois que ele diz que Deus existe, que elas são as amadas, são as eleitas, que elas não estão sozinhas. Aí ele diz, elas pareciam ouvir-me e voltavam para mim os seus grandes olhos assustados. Eu lia em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome e que se as minhas palavras lhes tranquilizavam um pouco o coração, não lhes saciavam o estômago. Então é bem, ele está falando aqui do básico, né, que todos nós deveríamos ter, né, e que às vezes muitos dos nossos irmãos não têm. Então eu repetia, coragem, coragem. E uma pobre mãe muito jovem que amamentava uma criancinha tomou-a nos braços e ergueu-a no espaço vazio, como para me rogar que protegesse aquele pobre e pequeno ser, que só encontrava num seio estéril alimento insuficiente. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e logo sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados de sua miséria, não se atrevendo, eles que jamais mendigaram, a implorar a piedade aos passantes ou dos passantes. Coração empolgado de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou para toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Para mim, aqui entra o grande X do que é a caridade, né? É esse movimento do bom pensamento, né? Acionando em nós generosidade e compaixão, né? E aí não é só por questões materiais, por um estímulo material, é também, mas não é só, né? Eis porque venho a vós, meus amigos, e vos digo: lá embaixo há infelizes cuja cesta está sem pão, a lareira sem fogo, o leito sem cobertas. Então ele realmente faz aqui um alerta. Por quê? Na minha percepção, é Sônia falando. Porque, como eu disse a vocês, são estímulos visuais, auditivos, né? De sensação térmica, que são mais fáceis da gente perceber e deveriam eternizar, né? Não, tornar terno, né, o nosso coração, nos sensibilizar, né, à dor física, material do próximo, né? Não vos digo o que deveis fazer. Deixo a iniciativa aos vossos bons corações, pois se eu vos ditasse a linha de conduta, não teríeis o mérito de vossas boas ações. Eu vos digo somente, sou a caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos sofredores. Então ela está pedindo por aqueles que sofrem, né? Em nome daqueles que sofrem. Mas se peço, também dou, e muito. Eu vos convido para um grande festim e ofereço a árvore em que vós todos podeis saciar-vos. Gente, aqui é a consciência, né? Porque a prática do bem, e aí vamos voltar ali na inspiração do bom pensamento para a transformação, esse movimento que transforma o que a gente está sentindo, né? E nos sensibiliza à compaixão para sermos mais compassivos. Todo esse movimento, ele transforma o ser espiritual, né? E por que transforma? Porque alinha a nossa conduta às leis divinas que estão gravadas na nossa consciência. Ou seja, a gente faz um uso adequado, equilibrado, útil do livre-arbítrio. E aí tem essa colheita que não descansa nunca, porque não é para a gente descansar, porque dá a impressão assim, se você é caridoso, você é bonzinho, agora eu vou ter todas as facilidades do mundo. Não é isso. Se fosse isso, Eurípides não tinha sofrido como sofreu, o doutor Bezerra de Menezes não tinha sofrido como sofreu, né? Divaldo não tinha sofrido como sofreu, Chico não tinha sofrido como sofreu. Então, é muita gente caridosa sofrendo, né? Não é isso, mas é
essa consciência tranquila, né? Essa sensação de dever cumprido. Só que o dever de Chico Xavier, com certeza, é um deverzão muito maior do que o meu. O meu dever, ele é mais limitado, porque é o que eu tenho para oferecer. Agora, será que a gente está oferecendo? E é essa pergunta que a gente deve se fazer, né? Uma vigilância de nós mesmos, não como crítica, mas como alerta. Ah, puxa vida, dava para ter feito isso aqui, deixa eu fazer, né? Deixa eu organizar, deixa eu fazer aqui, deixa eu melhorar isso daqui, né? Dentro de mim primeiro, para depois melhorar fora. Olha os trovões. Vede como é bela a árvore, né? Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, tomai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que lhe arrancardes, porém todas as boas ações que fizerdes e levarei a árvore a Deus, a consciência, né? Para que ele a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos possa contar entre os que se alistam sob a minha bandeira. Sede intrépidos, ou seja, não tenha medo, né? Enfrente, realize sem pudor o bem, né? Eu vos conduzirei pela via da salvação, porque eu sou a caridade. Então, quando ele fala aqui dessa colheita, né, e que eu falei aqui da consciência de Deus, né? Eu sempre falo para vocês de um trecho que está aqui no Depois da Morte, do Leon Denis, e eu gosto demais, porque a gente, pelo menos para mim, né, a gente tem necessitado reconhecer o bem, sabe? Que acontece. Até ontem na palestra, um palestrante foi assistir uma palestra e um palestrante falou sobre a gente, não é a gente negar que o mal existe, não tem como negar que ele está aí, né? Que o mal acontece, mas que a gente reconhecer que tem o direito de ser feliz, né? E a gente tem esse direito de ser feliz. E aí, o Leon Denis fala aqui, ó, a elevação dos sentimentos, a pureza da vida, os impulsos para o bem e o ideal, os impulsos, gente. Você só, nossa, acho que eu vou fazer o bem, um impulso. Isso aí já é um bem, né? As provas e os sofrimentos pacientemente suportados depuram cada vez mais o perispírito, estendendo, multiplicando as vibrações. E aí que vem o que eu gostaria que vocês gravassem sobre a questão da caridade, né? Que isso tudo é caridade, elevação dos sentimentos, impulsos para o bem, provas pacientemente suportadas, como uma ação química. Eles consomem as partículas grosseiras do perispírito, né? E deixam subsistir apenas as mais sutis, as mais delicadas. Quanto mais elevado é o espírito, mais sutil é o perispírito. Leve, brilhante, mas o corpo está isento de paixões. Moderado nos apetites e nos seus desejos. A nobreza e a dignidade da alma recaem sobre o perispírito porque elas tornam... A nobreza e a dignidade da alma recaem sobre o perispírito, que elas tornam mais harmonioso de formas e mais etéreo. Recaem até sobre o próprio corpo. A face, então, se ilumina com o reflexo de uma flama interior. Maravilhoso, né? E já caminhando para o encerramento, conforme eu falei para vocês, vou ler aqui sobre caridade numa mensagem de Emmanuel. É a lição 49. Caridade e riqueza. Ele comenta um trecho da carta de Paulo aos Efésios, que diz: pois somos a feitura dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras. E ele diz assim: se acreditas que apenas o ouro é base correntia da caridade, lembra-te de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Descerrando o próprio coração, ei-lo a espalhar os bens imarcessíveis do espírito. Fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos.
Então, é pela postura, né, também. E a postura inclui, obviamente, as questões materiais, gente. Inclui, mas aqui Emmanuel está chamando a atenção para algo mais amplo, que exige um trabalho íntimo muito grande. Né? Lembra do óbolo da viúva? Que ela dava de sua indigência, né? Dava daquilo que faria falta para ela. Ou seja, fazendo uma interpretação mais filosófica, a gente está tão acostumado a fazer determinadas coisas que abrir mão de fazer aquilo, né? Ou mudar a nossa postura diante de determinadas situações é, é, é ter que abrir mão da própria indigência, né? E aí aquilo faz falta, né? Falo, nossa, mas como que eu vou perdoar? Como que eu vou calar, né? Nossa, está sendo mal educado, eu precisava ter uma resposta, né? Como que eu vou lidar com essa dor? Nossa, não, eu não consigo, né? E aí a gente esquece que a gente consegue. Basta ser inicialmente caridoso com a gente, né? Validar o que a gente está sentindo, mas não permanecer na dor, né? Sair da dor, o máximo. Como é que a gente sai da dor, né? Se não é buscando a ajuda de Deus, nosso Pai, pela oração, né? E sendo útil. Gente, ser útil é ocupação útil, a ocupação útil é trabalho, trabalho é uma lei divina. Né? Então, sendo útil, o máximo que a gente conseguir. Agora, é isso aí, né? Qual é o seu máximo? Né? No limite das suas forças, qual é o limite das suas forças? Eu não tenho como apontar isso. Às vezes, o limite das suas forças é o óbolo da viúva. É uma coisinha desse tamanho, mas que do ponto de vista espiritual, quando põe lá na balança, pesa muito, porque foi de um esforço, é resultado de um esforço imenso. Às vezes, para a pessoa, às vezes, levantar de manhã é o não se entregar. É levantar de manhã e conseguir fazer a própria higiene. Uma pessoa que está em depressão, isso é demasiado esforço. Aos olhos do mundo, fala, tomou um banho? Para aquele ser, é magnífico, é sensacional. Ela mobilizou energeticamente a vontade, o pensamento, a consciência, o livre-arbítrio. Nossa, olha, o sentimento, a razão. Então, olha, mobilizou tudo para tomar um banho. Por isso que eu estou falando, que medida? Né? A medida é do seu esforço, do que vai dentro de você. Eu não tenho como medir, você não tem como medir o meu esforço. Às vezes você pode olhar para mim e falar assim, nossa, mas a Sônia fazendo aquilo. Gente, eu sou um espírito, como qualquer outro, né? Com esforços, e às vezes são grandiosos, às vezes os olhos do mundo falam assim, a Sônia só fez isso, ou a Sônia não fez isso. E ali está o resultado de um esforço. Né? Da mesma forma você que está me assistindo. Ninguém pode falar, mas você só fez isso, a fulano, o Beltrano só fez isso. Ou não fez, nossa, mas não fez. Mas não sabe como é que está aí dentro. Né? Continuando o que Jesus fez, né? Segundo Emmanuel, acentuou a alegria nas bodas singelas de Caná. Ensinou os discípulos a verdade sem afetação. Deu assistência aos enfermos, forneceu coragem aos desalentados, ministrou consolação aos aflitos. Às vezes o desalentado está dentro de casa, o aflito está dentro de casa. A gente é bom, muito bom de fazer a caridade fora, mas às vezes dentro de casa a gente não faz, né? Imprimiu visão nova aos olhos de Madalena, acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu, envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas. Nossa, o quanto a gente é compassivo e o quanto a gente dedica de entendimento àqueles que convivem conosco dentro do lar. Qual é a nossa cota, né, de participação na paz do lar? Isso aí está no sinal verde, essa pergunta, né? O André Luiz faz. Cercou de bondade e o esmorecimento de Simão Pedro. Endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. Brindou o mundo com o esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Vou ler de novo. Recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Dinheiro nenhum compra,
Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor. Estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade. Espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives e recebe com gentileza e bondade aqueles que te procuram. Não guarde sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Não aguardes, perdão. Não aguardes, eu falei, não guardar sobra. Não aguardes sobras na bolsa, sobra de dinheiro, para atender aos planos da caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Maravilhoso, né? Era isso que eu tinha para hoje, viu, gente? Está sendo gravado, conforme eu avisei no início, e para a gente não deixar de fazer, e eu fico feliz quando eu consigo fazer isso, tá? Vamos encerrar pedindo a Jesus pelo passe bendito a se derramar sobre cada um de nós, sobre os ambientes do nosso lar, realizando as limpezas necessárias, sobre a água, para fluidificar, seja no filtro, nas garrafas na geladeira, no copo de água de que nos servimos no momento. Que possamos receber Jesus, as vibrações benditas que nos consolam e que nos fortalecem diante das nossas reflexões do quanto podemos ser úteis, do quanto podemos ser caridosos. Obrigada, Jesus. Obrigada aos amigos espirituais que estão conosco. Que assim seja. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.